Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Luís dos Santos Cardoso, nascido em 74 em Fermentelos, é compositor, arranjador, maestro, pedagogo e saxofonista. Tem formação de base na área da musicologia, complementada por uma especialização na área da composição musical. Na área da composição foi galardoado várias vezes a nível nacional e internacional. É diretor pedagógico da Escola de Artes da Bairrada desde 2009 e diretor artístico da Orquestra Filarmónica 12 de Abril desde 2010. É doutor em música pela Universidade de Aveiro, foi docente na qualidade de monitor nas Universidades de Aveiro, no Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Viseu e na Escola Superior de Educação no Instituto Piaget, também de Viseu. Desenvolve investigação na área da música para sopros, sendo recorrentemente chamado a participar em conferências da especialidade. Entre a editora holandesa Molenaar, que o representa, e em edição de autor, conta com um catálogo de quase 1 milhar de obras, entre originais e arranjos, para as mais variadas formações vocais e instrumentais. Foi professor no Conservatório de Música de Águeda durante 10 anos, de 99 a 2009, teve ligações próximas à Orfeu desde o início da associação e foi o compositor da peça A Chaminé, encomenda da Câmara Municipal de Águeda para a inauguração do Centro de Artes. Luís, é um enorme prazer estares aqui connosco. Obrigado pela presença e por teres aceitado o nosso convite e obrigado por vires à Chaminé, o nosso podcast do Centro de Artes de Águeda. Nasceste em Fermentelos, uma terra de músicos, de muitos músicos, com 2 bandas. Como, quando e começaste a aprender música? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito e gosto muito de estar aqui neste novo podcast, o podcast. E agora, respondendo à pergunta, quando é que eu comecei a aprender música? Os meus pais estiveram imigrados no Brasil ali por volta dos finais dos anos 70. Eu nasci em 1974, fui para o Brasil para aí com 4 ou 5 anos e vim de lá para aí com 6 ou 7. E quando cheguei, o meu avô paterno era... Para contextualizar, em Fermentelos já há 2 bandas grandes e, portanto, há uma tradição musical muito grande. Praticamente diz-se que em cada casa há um músico. Aliás, quando eu era pequeno era normal, como hoje se pergunta se és do Sporting, do Benfica ou do Porto, perguntava se eras da banda velha ou da banda nova. A pergunta que se fazia na rua era essa. Ok. O meu avô paterno, que era um adepto da banda nova de Fermentelos, achou que os netos deviam aprender música. Eu tenho um irmão 1 ano mais velho que eu, então fomos os 2 aprender música a título particular com um ex-maestro da banda nova de Fermentelos. E eu aprendi aí solfejo e depois chegou uma altura em que já sabia, ou não, mas lá alguém chegou à conclusão que eu saberia solfejo suficiente para começar a pensar em ir para uma banda, eu e o meu irmão, e fomos dos primeiros, ou dos únicos aliás, irmãos em que um foi para a banda nova de Fermentelos e outro foi para a banda velha de Fermentelos. E eu fui para a banda velha de Fermentelos e foi aí que tive o resto da aprendizagem, comecei a aprender o instrumento e foi aí que iniciei. Depois, primeiro comecei em trompete, mas depois passei para clarinete, entrei na banda em clarinete, entretanto a banda comprou um instrumental novo e deram-me um saxofone soprano, e eu era um daqueles instrumentistas que estava destinado ao falhanço. Portanto, Não creio. ninguém via assim grandes qualidades, porque eu andava na banda um bocadinho porque tinha, pelo lado da minha mãe, tinha muitos... Os irmãos dela andavam na banda e eu tinha vários primos na banda. Eu andava um bocadinho na banda porque os meus primos andavam lá e eu brincava com eles e eles depois iam para a banda e eu queria também ir. E acabei por ir... Não tinha assim uma motivação muito grande, mas a coisa do instrumento novo deu-me uma motivação especial e eu de repente passei do último lugar dos clarinetes para o saxofone soprano e comecei a tocar porque achei aquilo muito engraçado. Entretanto, ok, foste para o Conservatório de Aveiro e continuaste os estudos em música até ires para a universidade. Como é que foste diretamente para a Universidade de Aveiro ou qual foi o teu percurso? Bem, isto é um bocado difícil de explicar porque eu vivi sempre na margem.
Ou seja, não há nada no meu percurso que tenha uma regularidade. Ainda não existia este conceito do ensino articulado, portanto, basicamente, nós tínhamos que fazer o ensino regular todo e depois o conservatório completamente à parte. Ok. No meu caso em específico, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos e, portanto, além disso, eu trabalhava, estudava à noite, no ensino noturno, e fazia o conservatório nos intervalos disto tudo, não sei bem como. E não estudei. Trabalho. Depois, eu acabo por abro um concurso para a banda da GNR e eu concorro com 17 anos, portanto, ainda antes de acabar o secundário, concorro para a GNR e sou admitido na GNR. E já vou acabar o secundário a Lisboa. Ok. E aí, quando acabo o secundário, também ainda em regime noturno, põe-se a situação de concorrer à universidade, e nessa altura, como eu já era músico profissional, digamos, na banda da Guarda Republicana, fui para a música, e o curso que estava disponível na altura era Ciências Musicais. E foi ao que eu concorri e fiquei. Ok. Portanto, era o que estava disponível na altura. Mais ou menos, sim, era o que estava. Não havia curso de saxofone. Eu era saxofonista, portanto fui para Ciências Musicais. Depois disto, foste professor no Conservatório de Música de Águeda. Das ciências musicais passas para o ensino. Como é que foi a adaptação? Não foi muito fácil porque, que é assim, mais uma vez, sempre vivendo assim um bocadinho na margem. O meu percurso em Lisboa foi muito, muito intenso. Eu estive lá 7 anos, nos quais ainda acabei o secundário, fiz a licenciatura, terminei a licenciatura, entretanto fico com graduação que me permitiria dar aulas. Ok. Mas entretanto eu fiz parte de todo tipo de grupos possíveis e imaginários enquanto estive em Lisboa. Eu costumava dizer que a única coisa que nunca toquei foi num circo. De resto, ainda me falta essa no currículo. De resto, andei no Hot Club a estudar jazz, toquei em casinos, no Casino Estoril, por exemplo, toquei em programas de televisão, gravei discos para músicos de que hoje chamamos músicos Pimba, gravei discos já na PA 2000, portanto estava metido em tudo quanto era. Onde era preciso um saxofonista, eu estava lá, eu pertenci durante muito tempo a um grupo que se chamava Los Tomates, que se autoclassificava como rock vegetal. Então tu fazias parte dos metais com o Nuno Reis. Eu fazia os metais com o Nuno Reis, na altura. Aliás, também fomos nós dois que fizemos parte dos metais do Opus Gay do Janapá 2000. Ok. Mas entretanto, tipo, ao mesmo tempo gravava discos da Romana. És música, é o que for, siga. Portanto, tive esse percurso assim um bocadinho estranho, ou seja, eu ia à universidade muito poucas vezes. A minha relação, quando apareceu a oportunidade, eu não gostava muito da cidade, nunca gostei muito da cidade, porque irritava-me profundamente o tempo que se perdia dentro de um carro. Ou seja, uma pessoa para se deslocar de um sítio para o outro demorava imenso tempo, perdia imenso tempo, e eu andava sempre com a cabeça naquilo que mas estou a perder tanto tempo aqui a fazer nada, porquê? Claro. Não sei se é isso, se é o burburinho, não faço ideia. E apareceu uma oportunidade para vir para o Conservatório de Águeda. Eu, na altura, no próprio regime militar, também estava com alguns problemas com as chefias militares nessa altura, e aproveitei a oportunidade e vim para o ensino. Só que deparei-me, indo à pergunta sobre o choque com o ensino, deparei-me com um problema que me levou ali algum tempo a estudar muita coisa para tentar adaptar, que é, eu nunca tinha tido uma experiência de ensino regular, normal, como as pessoas. Regular, a tal regularidade. Eu, apesar de ter andado no Conservatório de Música de Aveiro, também tive aulas com... As minhas aulas de saxofone foram com o professor Fernando Valente, que era uma pessoa também muito especial. E nesse contexto eu tive muito poucas aulas. E eu apanhei uma fase desta nossa história portuguesa muito estranha, que era o facto de eu poder estudar à noite e ser trabalhador estudante,
na altura não existia limite de faltas para pessoas nessas circunstâncias. Uma pessoa com 14 ou 15 anos que estudava à noite e estudava no conservatório não tinha nenhuma obrigação em termos de frequência. E eu nunca fui um grande frequentador de aulas. Mas nem por isso implicou no teu aproveitamento. Não, nunca implicou nada com aproveitamento. Sempre fiz tudo, acabei e fiz o percurso todo. Sou doutorado. Portanto, exemplar, super exemplar. Mas quando chegou a altura de dar aulas eu não tinha aquele background que qualquer pessoa tem, que é saber ter a experiência de as ter tido. Exato. E então estudei na altura, li bastantes coisas e pus-me ao corrente e comecei a dar aulas. Espero eu que tenha sido com algum sucesso. Ainda não por aí muitos alunos meus que disseram que gostaram. Se calhar os outros que não gostaram também não dizem nada, não é? Mas pronto. Pronto, mas foi uma fase que tu consideraste, ou seja, envolvido essa adaptação e essa fase da tua própria aprendizagem em como ensinar, depois começaste a achar interessante o facto de partilhar também muito o conhecimento que já tinhas adquirido até então, não é? Sim. E o facto é que a minha licenciatura, apesar de eu não frequentar muito, eu lia tudo o que havia para ler. E a minha licenciatura era bastante exigente ao nível teórico. E, portanto, a parte teórica era relativamente fácil para mim. E eu gostei muito de inventar novos sistemas, porque eu também sempre fui um bocadinho crítico sobre o sistema de ensino muito baseado na música clássica e depois comecei a inventar outras maneiras de ensinar exatamente a mesma coisa com outros estilos de música, porque tinha esta experiência de ter participado em grupos de mais diversos géneros e que achei interessantíssimo, porque depois é claro que as crianças e os alunos achavam muito mais interessante estar a perceber o que era a música através daquilo que ouviam eles próprios, do que propriamente através de um Bach ou de um Mozart, apesar de eu nunca excluir esses, não é? Que estariam e têm que estar sempre presentes. Mas às vezes alguns conceitos são muito mais rápidos de colocar se a gente usar a música que as pessoas que estão a aprender estão a ouvir. E esses conceitos estão lá. Atual. E os conceitos estão lá. A música hoje não é feita de uma forma tão diferente assim como era aqui há 200 ou 300 anos atrás. Foi interessante essa descoberta. Eu acho que sim, eu julgo que sim. Eu sentia muito bem com aquilo e tenho a impressão que senti que nos primeiro e segundo ano em que estive em Águeda que a comunidade de alunos, porque eu abrangia praticamente toda a comunidade de alunos, sendo professor de formação musical e das classes de conjunto, quase todos os alunos do conservatório eram de alguma forma meus alunos. Exato. E eu senti um impacto que seria um professor demasiado exigente ali durante o primeiro e segundo ano. Depois fiz a minha calibragem. Olha, mudando agora um bocadinho, ou seja, continuando no ensino, mas de outra forma, tu és diretor pedagógico da Escola de Artes da Bairrada desde 2009 e diretor artístico da Orquestra da Filarmónica 12 de Abril de Travassou, também a 2010. No fundo são duas instituições de ensino, e não só, obviamente, mas que têm uma série de coisas diferentes, mas também acabam por ter muitos pontos em comum. Como é que vês essa relação do ensino com a arte e vice-versa, não é? Essa pergunta carrega com muitas perguntas ao mesmo tempo. O meu percurso com as bandas é muito mais antigo do que com o ensino, porque eu entro para a banda de Fermentelos, comecei a aprender lá com tipo 8 anos, 7, 8 anos, e passei pelo percurso todo, por praticamente todas as coisas que poderia ter sido na banda marcial Fermentelos.
Portanto, desde aprendiz, a músico executante, depois fui mestre da orquestra ligeira, depois fui maestro da banda, depois pertencia à direção e depois pertencia à Assembleia Geral da Associação. Portanto, fiz... Uau! Ok, pois isso é uma dinastia completa de... Portanto, tenho os pontos de vista todos sobre a banda e sempre estive ligado a outras bandas, toquei com outras bandas, era frequentemente convidado a tocar com outras bandas, fiz investigação sobre bandas. Entretanto, em 2010 vou para a Orquestra Filarmónica 12 de Abril como diretor artístico, e aqui a ligação com o ser diretor de um conservatório, da Escola de Artes da Barrada é um conservatório, não tem muito a ver, porque na Orquestra Filarmónica 12 de Abril há uma organização muito grande ao nível das funções de cada parte, apesar de eu ter uma ligação, obviamente, à Escola de Música da banda, porque como maestro acabo sempre por ter, a escola não é da minha responsabilidade prática. Ou seja, há uma organização própria para a escola, que neste momento está nas mãos da Leandra, e muito bem, da Leandra Moraes, e depois tem os seus professores e tem as suas disciplinas, e o diretor artístico trata mais da parte da banda e de preparar a banda para atuações, e não há assim uma ligação cotidiana com a escola. É claro que há várias reuniões em que se fala sobre a escola e como é que que falamos todos, que a instituição é grande, mas não é assim tão grande, e vamos falando todos e vamos estabelecendo estratégias para as coisas. Mas não deixa de ser, na parte da escola que eu dirijo, sou o diretor pedagógico, portanto, aí sou o responsável pelo ensino todo. E neste momento, um diretor pedagógico de uma escola deste género acaba por ser muito mais um burocrata do que uma pessoa ligada às artes. Não é? Trata-se basicamente de fazer cumprir burocracias. O peso da burocracia no sistema de ensino é imenso. E eu não queria estar aqui a tirar com percentagens, mas eu diria que pensar na parte artística numa escola destas será 10 ou 15% do meu trabalho. O resto é garantir que as burocracias funcionam. Ok. Agora, a relação entre o ensino e a arte. A arte não existe sem o ensino, não é? E quanto mais abrangente for o ensino, mais elevada será a arte. Ou seja, se a base da pirâmide, ao nível artístico, for muito mais alargada, é óbvio que o vértice da pirâmide lá em cima vai produzir coisas extraordinárias. E eu acho que tem havido nos últimos 20 anos, tem havido uma grande qualidade no ensino a nível nacional, e que tem produzido, como se tem visto, músicos de referência internacional que estão aí a saltar e que nem sabem o que é que vão fazer, porque nem sequer têm lugar. Nós, por exemplo, em Portugal não temos mercado para eles. Portanto, alguma coisa está a funcionar bem com este tipo de ensino. Há algumas coisas que eu também poderia criticar. Pois agora tem que se rever a questão do mercado para absorver esses músicos. Aí é que faz falta, porque eu acho que o ensino artístico está mais ou menos bem encaminhado, tirando um problema de financiamento, que é sempre, nunca é suficiente, mas depois já há um problema de distribuição geográfica que também convém pensar nele, e há quem esteja a pensar nele e tentar arranjar estratégias para resolver, porque nós temos uma concentração de escolas do ensino artístico no litoral, eu até diria no litoral norte, e que não... É em desfavor do interior e um bocadinho do sul. E o sul, quer dizer, de Lisboa para baixo, há muito poucas escolas deste tipo, e depois nós começando ali na Figueira da Foz, para aí de 20 km já há uma escola deste tipo, junto ao litoral. O interior, não. O que não permite o acesso a este tipo de ensino à população de uma forma mais ou menos equitativa. Temos estado aqui a falar
das bandas, que também são elas próprias associações. Águeda, concelho, município, região, felizmente tem muitas associações e bem diversificadas, e tu inclusivamente tens um passado, diria, bastante rico, de relações com associações, também várias. Inclusive a Dorfeu é uma associação com a qual também tiveste uma relação bastante estreita. Queres falar um bocadinho dessas relações, ou dessa relação com as associações? Eu acho que grande parte do meu traquejo neste lidar com muita gente, porque acabo por estar sempre nestas posições, mesmo no caso da banda, uma pessoa ter que lidar com muita gente é sempre um problema, porque temos que tentar equilibrar opiniões, e grande parte desse traquejo vem do facto de eu estar sempre ligado a associações. Ou seja, obviamente começo na banda, mas começo na banda como um músico absolutamente normal, mas depois, não sei já com que idade, para aí 16 ou 17 anos, fiz parte do Projeto Jovem de Fermentelos, que é uma associação que não tem a ver diretamente com música, na altura uma associação juvenil, e fui durante muitos anos, fiz parte da direção do Projeto Jovem, estou ligado quase desde o início, se não desde o início, não me recordo bem, e aí, estando ligado a uma direção, uma pessoa depois começa a perceber que tem que lidar com as pessoas, tem que lidar com a organização, e tem que ajustar as peças, e começa a perceber melhor as peças que tem. Entretanto... Tu podias ter feito psicologia também. Sei lá. Imagina, eu trabalhava numa software house em Aveiro, na altura. Não trabalhava não fazia programas informáticos, mas para aqueles que são nerds desta coisa, se calhar percebem melhor a coisa. Não era com micro nem com mini, era com computadores. Ok, com computadores. Portanto, máquinas de salas. O microcomputador ou o computador pessoal, aquilo que nós temos hoje, na altura trabalhava com máquinas que davam para 20, 30, 40, 50 postos de trabalho. Era só uma máquina, okay, para trabalhar. Sim, são armários. Mas é engraçado, voltando agora ao associativismo. Entretanto, também em Aveiro, também fiz parte do início da Associação Académica do Conservatório de Música de Aveiro, já com este pendor associativo que a malta trazia, na altura também com o Artur David Fernandes e coisas assim. Fizemos para lá umas coisas assim engraçadas. Ok. Depois, entretanto, também surge a Dorfeu. Eu, apesar de nunca estar ligado à estrutura diretiva da Dorfeu, nem nada que se pareça, sempre tive uma relação muito próxima com os irmãos Fernandes e com todo este movimento aqui em Águeda, e não sendo das pessoas mais participativas, volta e meia estava metido nos projetos da Dorfeu, inclusivamente no Rio Povo, nos Rio Povo, e muitos projetos foram aparecendo e ia colaborando à medida que ia sendo necessário, ou que a oportunidade ia surgindo, ou que eu tinha disponibilidade. E continuei essa ligação até hoje. Aliás, o repertório Osório que está aí na rua, as composições foram feitas para um grupo que se ia chamar Dorfanfa, que ensaiávamos lá na Dorfeu, e que era um grupo musical-teatral que nunca chegou a ver o palco, mas entretanto as composições ficaram, e o Luís Fernandes depois fez as letras e acabaram por dar um espetáculo, anos e anos depois. Precisamente, tudo isso é bastante curioso, e leva também aqui a uma outra questão, que é a tua veia extremamente forte e grande da composição. Como é que começaste? Portanto, isso foi feito, esses temas foram feitos, essas composições foram feitas há bastantes anos. Quando é que começaste a compor? Outra pergunta, mais uma vez, por acaso. A questão é quando nós começamos a formar aqueles grupinhos de amigos para fazer a música que queremos, por exemplo, no meu caso, vou para a banda e depois vou para o conservatório, e nós temos
grupos de amigos que têm mais ou menos os mesmos interesses, e de repente surge sempre aquela ideia maravilhosa de fazermos o nosso próprio grupo e começarmos a fazer coisas. O que acontecia na altura é que, não havendo internet, também não havia partituras, e normalmente as coisas que a gente queria tocar não estavam disponíveis. Não. Há que fazer as coisas que queremos tocar. Como a maior parte do pessoal com quem eu lidava não era muito ágil em tocar de cor e coisas assim, era preciso mesmo as partituras. Aliás, as bandas têm essa particularidade comparado com todo... As bandas fazem este cruzamento estranho entre a música popular e a música erudita, que é, por um lado, são populares, no sentido do contexto de performance, na maior parte das vezes em que tocam em contextos populares. Por outro lado, tem um pormenor importantíssimo que faz cair para a música erudita, é que o pessoal tem que saber ler música para estar numa banda. Exatamente. Mas isso depois também cria os seus problemas, é que há muito pessoal que depois, nas bandas, que se não tiver uma partitura não toca. Sim. E a origem da minha composição começa daí, de fazer, não tanto de fazer composições, mas a gente queria era tocar esta música, mas ninguém tem partituras, não há partituras, ninguém arranja partituras, e eu faço. Então, pronto, mete-se aquilo na cassete, para trás e para a frente, e escreve-se a música até ela estar pronta para toda a gente tocar. E fui fazendo arranjos, ou seja, começo sempre por fazer arranjos. Mesmo depois vou para Lisboa e também formo lá uma série de grupos, também é preciso partituras, eu faço os arranjos, até que a certa altura aparece um concurso de composição, e eu nessa altura já fazia arranjos ao nível por exemplo, na banda da GNR, quando foi Lisboa, capital da cultura, em 98, a banda tinha que ir lá tocar o hino, cada dia da exposição era o dia de um país. E a banda tinha que ir lá tocar o hino daquele país, todos os dias de manhã. Eu todos os dias estava às 7 horas na banda, para agarrar o autocarro, para ir tocar às 9 horas, estar a tocar o hino do país, e normalmente saía de lá de tocar num bar qualquer às 4 da manhã. isto durante meses. Mas já fazia arranjo, a coisa de fazer arranjo depois tornou-se conhecido, e eu já fazia arranjo ao nível do próprio subchefe da banda me pedir para eu fazer o arranjo do hino, porque volta e meia os serviços diplomáticos mandavam uma partitura de piano com o hino de um país qualquer para a banda tocar no dia a seguir, ou passado 2 ou 3 dias. Ok. Então, ou seja, a partir da harmonia e da melodia, olha, faz lá as partituras para esta malta toda tocar. E houve alguém, quando apareceu um concurso de composição foi promovido pelo Inatel, foi a primeira vez que apareceu, e aquilo na altura era muito dinheiro, era uma coisa, já não há concursos desses. E era preciso fazer 2 composições para a banda, e houve uma série de colegas meus que me disseram que eu devia explorar a coisa e tentar fazer qualquer coisa. Eu concorri e ganhei. Uau. Depois fiquei a pensar, pronto, se calhar, olha, até tenho jeito para isto. Se calhar sou bom nesta coisa, destes arranjos mais mais pessoais, mais pessoais. Depois fui continuando a escrever, embora continue a escrever muito mais arranjos do que composições originais, mas foi daí que surgiu. Foi mais da necessidade do que propriamente de um espírito missionário ou de uma inspiração divina qualquer. Uma vez mais, a necessidade faz o engenho. E é bem verdade. Exatamente. E tens uma série de prémios incríveis aí um pouco por todo lado, não é? Sim, já ganhei alguns. Não são assim muitos, mas também... mas vão ser. Mas esta é a área... Eu também sou um bocadinho camaleão na maneira de escrever, que há 2 pormenores que me afastam um bocadinho do mainstream aí da composição. Primeiro, não sou apesar de ter um doutoramento em composição, não sou um académico na área da composição, nunca tive aulas de composição na universidade. Portanto, não sigo nenhuma das linhas de escola. Não tenho uma escola, não me sinto filiado em nenhuma das linhas de correntes estéticas atuais ao nível da música contemporânea. Mas não a excluo.
tirando a música eletrónica, que está um bocadinho fora do meu âmbito, não porque eu não gosto ou porque eu não queira, é porque simplesmente não desenvolvi ferramentas, nem estudei o suficiente para lidar com isso. Refere-se à eletroacústica. Eletroacústica e mesmo eletrónica. Ou seja, não aprendi e agora isso tem uma curva de aprendizagem que não é fácil. Sim, é complexa. Neste momento já é complexa, sim. E portanto não está dentro do meu âmbito. Tudo o que seja instrumental, sim. Acabas por também estar muito mais solto em termos de composição. Sim, pois isso permite-me, é tal coisa, que permite-me ganhar prémios tanto do lado, por exemplo, de música para banda, que é esse tal primeiro prémio que eu ganhei foi com música perfeitamente tonal, eu diria até conservadora, olhando aos olhos de hoje. Mas outros prémios que ganhei foi com música já com pendor muito mais contemporâneo e com outro tipo de técnicas completamente diferentes. Ou seja, eu tenho música escrita desde a marcha da rua, que funciona na rua como uma marcha absolutamente normal, até música contemporânea, daquelas que alguns dirão que não se pode ouvir. Aproveitando agora um pouco a tónica da composição, vamos fazer uma breve pausa para ouvirmos também um pouco da Chaminé, estreada a 11 de maio de 2017, pela Orquestra Municipal de Águeda, sob a direção do próprio Luís Cardoso. Ficamos com a recordação desse momento, o registro desse dia no Centro de Artes de Águeda, a Chaminé. Em 2017, foste convidado pela Câmara Municipal de Águeda para escrever a peça de abertura do Centro de Artes de Águeda. Peça essa ou obra essa que inclui uma peça chamada A Chaminé. Além da Chaminé, qual foi as tuas musas de inspiração para a peça? No caso, eu sou muito sensível ao contexto, ou seja, tentar perceber quem me está a encomendar e com que propósito e para que é que a peça serve, e também adaptar o tipo de escrita ao objetivo que se pretende para ela. A Câmara Municipal de Águeda, a quem eu agradeço muito, já me encomendou 3 obras, ou seja, já me tinha anteriormente, em 2008, encomendado uma cantata de homenagem a Manuel Alegre, que foi com um contexto de poesia de Manuel Alegre, que eu escolhi e que depois resultou numa cantata relativamente grande, que até também foi tocada na estreia, que se chama Alma, e que eu dei-lhe o nome de Alma, porque também é homónimo de um romance de Manuel Alegre. De Manuel Alegre, exatamente. Apesar do texto, depois as pessoas confundiram bastante, o texto não tinha nada a ver, porque o texto era poesia. não tinha nada a ver com o romance. E depois a Câmara encomendou-me esta peça de abertura, e eu procurei inspirar-me primeiro dar um título, chamei-lhe a Chaminé porque foi o objeto de arquitetura que mais me chamou a atenção ao passar pelo edifício, e depois procurei que fosse uma coisa de alguma forma próxima daquele tipo de linguagem quase olímpico, ou seja, uma abertura tipo fanfarra, que com alguma pompa relativamente curta, e que permitisse identificar uma inauguração de uma estrutura que, à partida, uma peça que ficasse bem neste contexto e repetidamente ao longo dos anos, sempre que seja necessário, que é uma peça relativamente, não é muito difícil na execução, ou seja, pode ser executada por vários
tipos de grupos, não é muito exigente ao nível da orquestração, mas com um pendor heroico e de celebração. Ok. Mais tarde ainda, no primeiro aniversário, depois a Câmara ainda me volta a encomendar uma peça, desta vez mais uma cantata, e agora desta vez com poemas de Pedro Homem de Melo, que eu chamei Melo, e que veio a ser estreada no primeiro aniversário, se não estou em erro, do Centro de Artes. Sim, portanto, em maio de 18, salvo erro. Há uma grande sensibilidade relativamente a todo esse contexto, a todas essas nuances que estão na periferia do objetivo da peça, e que tu tens cuidado depois ao escrever para... Sim, eu tenho... Neste momento sou muito requisitado para uma coisa... uma certa especialidade em escrever para grandes formatos, que é uma coisa que a Academia dificilmente consegue ensinar, porque, e isso tem uma explicação muito simples, a Academia neste momento, as universidades estão organizadas por semestres, e para alguém menos experiente escrever uma obra para um grande agrupamento instrumental, e como algumas que eu escrevo ainda com coros e com uma série de outras coisas, ainda por cima de durações às vezes bastante grandes, por exemplo, o cantata Alma deve ter para a volta de 40 minutos e é feita para uma orquestração muito grande, cerca de 36 pautas instrumentais, mais o coro todo. Estamos a falar de uns milhares de compassos, e eu na altura até do programa de edição tinha uma estatística, até fiz uma estatística, nós estamos a falar de cerca de 150 mil notas, que são todas... Curioso, a estatística, sim. Ou seja, isto tudo tem que ser pensado de forma... Primeiro tem que haver uma confiança muito grande em quem escreve uma coisa destas, porque isto não se pode refazer. Ou seja, não há margem de erro. A margem de erro é muito, muito pequena. Ou seja, tem que se fazer e vai viver na minha cabeça até ao dia em que vai ser estreado. E quem encomenda, quem se mete a fazer uma coisa destas, eu às vezes procuro que as pessoas tentem imaginar. O coro, quando ensaia a parte dele, só ouve a parte dele. E muitas vezes a parte dele não faz sentido nenhum, e as pessoas ensaiam de certeza, imaginam o que é que se passam nesses ensaios, mas imagino, pronto, devem dizer, pronto, aquele tipo está completamente maluco, então fez para aqui uma música e isto não faz sentido nenhum. A banda, quando ensaia, cada um, quando ensaia a sua parte não faz sentido absolutamente nenhum. A banda quando ensaia, faz algum sentido, mas mesmo o conjunto da banda, depois sem o coro, não faz sentido. E normalmente estas grandes produções são todas ensaiadas assim, durante meses. E depois, de repente, numa semana ou duas, junta-se toda a gente, põe-se toda a gente em cima de palco, e de repente as pessoas percebem, mas até aquele momento só na minha cabeça é que existia. Exato. Portanto, é aí que surge, é aí onde tu falas a necessidade de haver uma grande confiança no compositor, porque tem que haver, porque nesse momento já não dá para voltar atrás. Se a coisa estiver mal feita, não dá para mudar. Não. E o que eu estava a dizer há pouco sobre a Academia é que este tipo de coisas, para uma pessoa que não tenha experiência, demoram muito tempo a fazer. E é muito difícil conseguir fazer uma coisa uma pessoa que tenha pouca experiência, que consiga fazer uma coisa desta envergadura num semestre. Mas o professor dele precisa ter um trabalho feito para avaliar naquele semestre. Então a tendência que as universidades têm, e os conservatórios, mas mais os conservatórios ainda, portanto isto ainda se reduz tudo muito, não é? Mas mesmo na universidade a tendência que tem é fazer peças para pouca gente e com pouca duração. O que... Exatamente. Isto é uma teoria minha, também pode ser contradita por qualquer outra pessoa, mas acho que isso influencia um bocadinho o facto de muita da composição atual ser para pouca gente e com pouca duração. Ok. O que é que acontece? Eu especializei-me, digamos, entre aspas, especializei-me em escrever para grandes formações. Porque... mesmo com a ajuda dos computadores e todo o software que há, ainda não é possível reproduzir nos computadores qual é o resultado final de uma coisa deste género. Portanto, a gente tem mesmo que imaginá-la e conseguir fazê-la, e as pessoas têm que confiar que ela que no fim vai resultar. E para isso é preciso ter em atenção muita coisa.
é saber exatamente o que é que cada um. Isto, por exemplo, nos casos que aqui falámos, estamos a falar de gente amadora. Eu tenho que saber aproximadamente o que é que cada pessoa consegue tocar, o que é que posso pôr numa pauta, o que é que os coros, onde é que está aquele ponto do meio que todos os coros conseguem cantar, o que é que dentro de cada naipe dos coros, o que é que cada um consegue cantar, o que é que eu posso pôr lá que é um bocadinho exigente, mas não passa para além das capacidades. E isto para cada um dos instrumentos da orquestra e para cada um dos naipes dos coros. Eu, a certa altura, dei-me ao trabalho de ir aprender a tocar os instrumentos, alguns instrumentos, e cheguei a andar no conservatório, quando comecei a precisar de escrever para cordas. Cheguei a andar no conservatório, fiz um ano de viola d'arco e depois fiz um ano de contrabaixo de cordas, para perceber exatamente, ou seja, basicamente eu tenho que saber exatamente, até fisicamente, quais são as posições que os instrumentos todos têm, onde é que é mais difícil para eles tocar, onde é que é mais difícil produzir som. E depois isso dá-me a vantagem de, quando eu quero que a coisa soe mesmo bem, sei exatamente quais são as notas onde cada um se sente mesmo confortável e coloco-as lá no sítio. Isso é incrível. Mas vai com a experiência, vai com a experiência. É levar na cabeça de muitos músicos durante uns anos. É pá, escreveste aqui isto é impossível tocar, ou isto ficava muito melhor assim. Com a experiência vai-se afinando. Tens feito espetáculos incríveis com a Filarmónica 12 de Abril. Ao momento de convidar gente, o 12x4 foi um dos exemplos, mas há mais. Isto resulta de um determinado caminho, de um determinado desafio que foi sendo feito. Como é que isso se foi desenrolando assim? As bandas têm uma particularidade, que são instituições musicais e ao mesmo tempo são instituições sociais, não é? São as associações, agora de fazer o tal link do associativismo, não é? São associações. Exatamente. Ou seja, eu continuo até hoje sem ter grandes certezas sobre qual é a parte que tem mais importância, se é a música, se é a própria questão social da banda. A banda acaba por ser uma família onde se aprendem imensas coisas, desde saber estar, educação, viajar, conhecer outros sítios. A questão é que, estando a lidar com amadores, necessariamente é preciso incentivar a motivação das pessoas, caso contrário as pessoas deixam, porque as bandas deste tipo são muito exigentes ao nível da ocupação de tempo. Ou seja, nós fazemos um ensaio, no mínimo dos mínimos, um ensaio que gasta 3 ou 4 horas por semana. Isto é o mínimo dos mínimos, quando não são 2, não é? E depois, em média, diria que teria 2 atuações por mês. Ou podem ser, em alguns meses podem ser mais, outros meses até podem ser menos, mas andará por aí. Ou seja, estamos a falar de um grande esforço para uma pequena recompensa, e isto tudo entre aspas, obviamente. Para a maioria dos músicos a recompensa financeira é quase nula, não é? As despesas que têm em ir, praticamente não... Aquilo que se paga aos músicos chega para pagar essas despesas e às vezes nem isso. Pois. Ou seja, ela tem que ser acrescida de uma recompensa emocional à altura, senão... Exatamente. Portanto, tem que haver um fator social, portanto, ter um grupo unido e as pessoas gostarem de lá ir e ter motivação. E este tipo de espetáculos vem um bocadinho numa linha que é de perceber que as festas, grandes romarias do Norte, estão a cair, que são cada vez menos, pagam cada vez menos, e há cada vez menos interesse. Portanto, as bandas estão a tocar cada vez melhor e há cada vez mais bandas, a concorrência é muita, o preço baixa e às tantas, de repente, se calhar não interessa, e fazer algumas festas, e festas que antigamente tinham num fim de semana 4 bandas, 2 bandas no sábado, 2 bandas no domingo, reduziram a ter uma banda no domingo porque tem que fazer uma prescrição com a banda, porque senão se calhar nem isso tinha. Então nós resolvemos procurar outro tipo de saídas e tentar encontrar aqui um equilíbrio entre encontrar um outro contexto para a banda atuar e ao mesmo tempo também puxar pela motivação dos músicos. E é óbvio para muitos músicos estar no palco com estas pessoas, e ainda bem que é assim, é um orgulho e é um fator de motivação enormíssimo.
Claramente, E claramente. nós andamos ali 2 ou 3 meses a ensaiar as peças e eles sabem que a pessoa só chega tipo, para fazer 2 ensaios e depois faz o concerto. Mas mesmo assim são concertos espetaculares. Tenta-te imaginar no palco do Agitagda e olhares para o fundo e não vês onde é que acabam as pessoas. Agora tenta-te imaginar nisso tendo 3 ou 14 anos. Pois, é a tal recompensa emocional que está longe de ser superada com uma recompensa financeira. Exato. A fórmula não é exclusiva da 12 de Abril, mas é muito da 12 de Abril. Esta Eu fórmula de convidar gente. sim, sinceramente nós já estamos à procura de outra, porque claramente já há muita gente a repetir a fórmula e portanto é o Pois. momento de ir procurar outra. E é o que nós estamos. Também se esgota, não É é? o que, Também se é o que nós esgota. estamos a fazer. Estamos à procura de outra. Como é que tens sobrevivido mentalmente à pandemia, em que as coisas têm estado, enfim, fechadas, ora abertas, mas sobretudo fechadas, sendo uma escola de artes, também como é que vês esta missão da cultura e o ensino que estão de mãos dadas e que estão a ser vítimas de toda esta situação que vivemos neste momento? Bem, nós temos aqui 2 problemas distintos. A questão da cultura, por um lado, e a questão do ensino. A afetação que a pandemia teve ao nível do ensino tem um pendor muito mais prático, ou seja, de repente gera-se um pânico de como é que a gente vai resolver isto. De um momento para o outro, em março do ano passado, como é que vamos fazer isto? E na maior parte dos casos acho que houve uma resposta rápida ao nível do ensino, em geral, e as escolas de ensino artístico igual, ou seja, seguem mais ou menos a linha do ensino geral, com uma dificuldade acrescida que é não é possível fazer música de conjunto. Porque as plataformas online têm pequenas diferenças de recepção e do som e da imagem que não permite que as pessoas consigam fazer música em conjunto. Optaram-se por algumas soluções de recurso, obviamente todas muito pouco práticas e eficazes, e, portanto há aqui uma competência que na minha opinião é a mais importante de todas, que é de conseguir fazer música com os outros, e que ficou claramente prejudicada, mas epá, não há volta a dar, tem que ser, não há maneira de fazer isto. Nós continuamos a dar, as aulas de classe de conjunto estão previstas, fazem parte do calendário escolar, mas basicamente estamos a pedir que cada aluno faça o seu pequeno vídeo e depois juntamos os vídeos todos. Isso não é fazer música em conjunto, é cada um sozinho faz e depois um software qualquer é que vai juntar. Exato. Não é bem a mesma coisa. A energia já se perdeu nessa interface de junção digital. Sim, e além da energia, a capacidade de se adaptar ao outro e de fazer em tempo real, claro. Em tempo real, e o contacto com o público. Uma coisa é fazer a gravação e repeti-la às vezes que forem necessárias até ela ficar bem, outra coisa é ir para a audição e tem que ser naquela hora, naquele momento. Se não sair, vai ter que passar pela vergonha de que não saiu. Paciência, claro. E tentar fazer melhor da próxima vez. Não é? Agora, a parte da cultura, falando de uma forma muito genérica, eu não me parece que a pandemia tenha trazido problemas à cultura. Parece-me que os problemas já lá estavam. Tinham uma dimensão muito pequena. Muito pequena não. Sim, veio destapar os problemas que já existiam. Eu não acho... Eu primeiro separo um bocadinho o que é arte e o que é cultura. Porque cultura é uma coisa muito grande, não é? Muito abrangente. E acho que a importância da cultura é de tal forma grande que nós só nos identificamos a nós próprios porque temos uma cultura. Ou seja, quando a gente diz que é português porquê? Porquê é que eu sou português? Porque nasci aqui num território? É isto que me identifica como português? Não. Claro, obviamente que não. Agora, porquê é que eu sou de Águeda? Porquê é que eu sou de Fermentelos? O que me identifica é ter nascido ali? Não. O que me identifica é um contexto cultural que tem raízes, que tem uma história e que muitas vezes está ligado à arte. Ele, na maioria das vezes, tem fortes ligações à arte.
Ou seja, quando nós dizemos o que é um português, ele saberá quem foi Camões, de alguma forma. Exato. Saberá, sei lá, quem foi o Vasco da Gama, apesar desse não estar ligado à arte, mas referências de escritores ou de músicas ou de tipos de música, uma pessoa que Acaba por estar ligado um bocadinho à arte, porque é a arte de navegar, que era uma arte na altura, exato, não é? exato. Mas imagina uma pessoa que está na China e de repente houve um malhão, isto é um fator cultural. A pessoa vai sentir imediatamente qualquer coisa que está em casa ou que está ali alguém que lhe pertence, está ali qualquer coisa que lhe pertence. Pertence-lhe porquê? Exatamente. Porque é cultura. Portanto, é este o nível da importância da cultura é nós sabemos quem somos através da cultura. E preocupa-me o facto de, numa situação como nós estamos, grande parte do tecido artístico que está ligado à cultura ficar completamente desmanchado. Ou seja, as pessoas não têm rendimentos para comerem. Desaparece tudo. Mas isto, na minha opinião, tem a ver também com um bocadinho de falta de estratégia. Eu não consigo ver, nestes anos todos que estou ligado a isto e que já começo a ter algum pensamento mais estruturado sobre a organização social, eu não consigo ver uma estratégia cultural que o país tenha. Não há. Basicamente, os ministérios da cultura sucessivos vão ou estão a apagar fogos ou estão a tirar moedas aos pobres. Já não atira aqui, vou aqui a passar na rua, atiro uma moedinha, um subsídio a este, um subsídio àquele. Não estão a ensinar ninguém a fazer nada, nem ninguém consegue ver para onde é que estão a caminhar. O que é que o nosso Ministério da Cultura pretende que nós façamos para a cultura do país? Todo este terreno muito frágil que estamos, sentes que o teu trabalho tem sido importante, tem sido valorizado pelas pessoas de uma forma geral? A impressão que tenho é que sim, porque primeiro porque continuam a falar comigo, continuo a ser abordado para escrever peças. Eu continuo com dificuldade em cumprir encomendas, mesmo em pandemia. Em encomendas para fazer peças. É claro que a composição não é de todo o meu meio de subsistência, nem nunca será, porque isto é um tipo de trabalho que não tem rendimentos suficientes. Mas não estou aqui a fazer uma crítica tipo nacional, porque isto no resto do mundo também é igual. A composição musical ao nível escrito nunca é uma coisa que produza grandes rendimentos. No entanto, eu sinto que sou reconhecido porque as pessoas tocam as minhas peças e continuam a pedir mais. E eu, neste momento, por exemplo, ao nível das bandas, provavelmente serei, entre arranjos e composições originais, serei dos compositores mais tocados vivos no país. Por isso orgulha-me bastante. Acho que tenho esse reconhecimento. Há uma certa pena que isso depois não tenha um impacto financeiro correspondente, como noutras áreas de atividade tem, não é? Os direitos de autor e os royalties que terias recebido por esse uso daria para estares... Sim, perfeitamente. Se toda a gente pagasse os direitos das peças que tocam minhas, já não precisava de certeza de ter mais nenhuma atividade. Mas de qualquer forma, não é a música que eu escrevo, não é uma música de abrangência popular, ou seja, não é para abranger grandes massas de população. Mas acho que dentro do meio em que eu estou inserido é reconhecida. Eu também não tenho nenhum espírito missionário de querer escrever a música para a posteridade ou de querer deixar algum tipo de escola ou querer ser exemplo para o que quer que seja. Procuro, cada vez que me abordam, procuro fazer o melhor trabalho possível dentro dos parâmetros que me pedem. Quando vejo que não consigo, digo que não consigo e pronto, amigos já mesma. Que não há outra maneira de fazer isto. Sinto um bocadinho o problema da periferia, ou seja,
tenho a certeza que se trabalhasse em Lisboa, o meu trabalho teria um impacto diferente. Mas o que eu ganho em não trabalhar em Lisboa, isto é uma opinião obviamente extremamente pessoal, o que eu ganho em qualidade de vida em não estar em Lisboa, para mim compensa-me imenso. Compensa essa parte do maior ou menor reconhecimento, interessa menos do que a qualidade diária de vida. Por isso, eu estou bem. Acho que sou suficientemente reconhecido. Sim. E ao nível local, principalmente, eu acho que as pessoas têm tido o apreço e o respeito das pessoas genericamente à minha volta. Sinto-me sempre bem recebido em todo lado. Para nós, gente da cultura ou das artes, como queiras, se for gente da cultura, somos mais. Algo positivo para esta altura? Ora bem, a parte positiva, eu não vou começar pela parte positiva, vou começar pelo aviso. É quando isto passar, que a malta não se esqueça que há problemas que ficam subjacentes e que convinha continuar a falar deles para ver se eles se resolvem. A parte positiva disto é que, se formos a olhar historicamente, a seguir a cada pandemia ou a seguir a cada grande guerra, vem uma euforia típica na sociedade, ou seja, parece-me que vai haver motivos de alegria para muita gente da área da cultura e da área das artes, porque o pessoal está sedento. E isso vai-se notar mal o pessoal consiga regressar à rua, vai precisar de nós, por isso temos é que estar preparados, não perder o ânimo e estarmos preparados para quando a porta abrir, aí vamos nós. Eu acho que isso foi absolutamente genial e uma dose tremendamente grande de esperança, que foi ótimo ter ouvido isso. Vamos aguentar, porque isto há de compensar. Claro. Espero que tenhas gostado e que gostes depois de ouvir o resultado final. Olha, obrigado pelo convite. É sempre agradável estar neste tipo de conversas contigo. E espero que isto tenha os maiores sucessos. Espero que este podcast se torne aí numa referência local, para o pessoal ir ouvindo o que é que se passa e as opiniões diversas por aí. Ok, com certeza. Oxalá, assim esperamos. Olha, uma vez mais, muito obrigado pela presença. E foi a conversa com o Luís Cardoso, aqui na Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda.